Salve, salve torcida! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje, para que a gente possa seguir os rituais, os padrões do acervo tricolor todas as quintas-feiras, vamos comentar hoje um pouco sobre história. Isso é uma das coisas que os torcedores mais gostam de se gabar depois dos títulos. Os feitos históricos do seu time. Campeões invictos, os gols mais rápidos do mundo, feitos que marcam para sempre a história de um clube. E se tem um clube recheado de feitos históricos, esse é o São Paulo Futebol Clube. E no vídeo de hoje nós vamos relembrar 5 feitos históricos do São Paulo Futebol Clube, para que a gente possa sempre reforçar a tradição e a grandeza que o nosso clube tem, tanto em âmbito nacional quanto em âmbito mundial. Então, bora pro vídeo. O Mundial de Clubes de 2005 talvez tenha sido o último grande título importantíssimo que o São Paulo conquistou. Naquele 18 de dezembro de 2005, o São Paulo se tornara o maior campeão mundial em solo brasileiro. O único, até hoje, trimundial. E você sabia que o São Paulo foi o primeiro clube a conquistar o Mundial de Clubes no formato que nós conhecemos até hoje? E além do mais, em 2005, com a conquista do São Paulo, o tricolor ficou um ano sendo o único clube a ter conquistado o Mundial de Clubes dos dois modelos. O modelo antigo, que era entre clubes sul-americanos e europeus, que foi disputado até o ano de 2004, e em 2005, quando conquistou no modelo que nós conhecemos até hoje, que abrange todos os continentes. Feito que só foi igualado em 2007, quando o Milan da Itália foi o grande campeão mundial contra o Boca Juniors e depois conseguiu se igualar ao São Paulo como os dois únicos clubes a terem conquistado os dois modelos conhecidos de mundiais. E foi também naquele ano que o São Paulo entrou na história da FIFA. O goleiro Rogério Ceni se tornara o único goleiro a marcar um gol em competições realizadas pela FIFA mundialmente. Até hoje, esse feito é único e exclusivo do Rogério Ceni, um orgulho que nos enche o peito, inclusive. Ai, saudades, Rogério Ceni. O segundo feito histórico chega a dar mais orgulho do que o próprio Mundial de 2005. Muitos torcedores da velha guarda guardam com muito carinho o ano de 1993. O ano em que o São Paulo simplesmente conquistou a América e o mundo. Em 93, o São Paulo se tornou o único clube no mundo e primeiro a conquistar a quádrupla coroa internacional. Para você que não entende esse termo, eu vou explicar de uma forma bem simples e direta. Em 1993, o São Paulo conquistou a Libertadores de América, a Supercopa da Libertadores, a Recopa Sul-Americana e o Mundial de Clubes. Tudo isso conquistado em um ano, que dá o nome de quádrupla coroa. Até então, pouquíssimos clubes no mundo têm essa façanha. Algo que nos dias de hoje chega a ser inimaginável. É algo que parece que só o São Paulo terá escrito em sua história. E digo mais, o São Paulo naquele ano só não conquistou o Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, porque naquela época o calendário era muito apertado. A máquina mortífera do mestre Tele Santana estava em todas as competições. E sempre com os mesmos jogadores. Todo mundo sabe que os elencos têm um limite de jogador. Agora você imagina um clube realizar 97 jogos em apenas um ano. Sim, esse foi o São Paulo de Tele em 1993. Sorte dos outros clubes, azar pra gente, porque em 93 o São Paulo poderia ter feito até muito mais história. Aquele time era imbatível. O terceiro feito histórico está relacionado com o segundo. Estamos falando de novo da máquina mortífera do mestre Tele Santana de 1993. Agora vamos falar da Recopa Sul-Americana de 94. Primeiro, vamos entender o que é a Recopa. Hoje em dia, todo mundo sabe, para um time disputar a Recopa Sul-Americana, ele precisa ser campeão da Libertadores ou ser campeão da Copa Sul-Americana. Com isso, no ano seguinte, esses dois times vão se enfrentar para tentar conquistar a Recopa. E em 1994, as coisas
regras eram muito parecidas como atualmente. Para disputar a Recopa naquela época, ou você era campeão da Libertadores, ou você era campeão da Supercopa da Libertadores. Como eu disse anteriormente, o São Paulo em 93 conquistou a própria Libertadores e a própria Supercopa. Em tese, o São Paulo tinha por direito ganhar a Recopa Sul-Americana sem a necessidade de um jogo, porque era o legítimo campeão. Inclusive, começa aí o feito histórico. O São Paulo é o único clube na América do Sul a ter esse feito, ter o direito de conquistar a Recopa Sul-Americana por direito sem a necessidade de um jogo. Foi o primeiro clube a fazer isso, conquistar a Libertadores e a Supercopa. Seria como hoje em dia um clube conquistar a Libertadores e a Copa Sul-Americana no mesmo ano. Só o São Paulo conseguiu essa façanha. Claro que a Conmebol não iria deixar tão barato assim para o São Paulo, né? E também acho que foi até melhor, porque nós evitamos que rivais desinformados dissessem que a Conmebol deu a Recopa para o São Paulo em 94. A Conmebol, esperta, de olho em algo mais rentável, fuçou, cavou algum adversário de algum lugar. E no final, o Botafogo do Rio de Janeiro foi o escolhido a disputar a Recopa contra o São Paulo. Por que o Botafogo? Porque em 93 o Botafogo conquistou a Copa Conmebol, uma Copa menor, seria o único mais próximo a disputar algo contra o São Paulo em valores sul-americanos. No fim, os clubes foram para o Japão. O São Paulo facilmente venceu a equipe do Botafogo no placar por 3-1 e foi bicampeão da Recopa Sul-Americana. Inclusive, foi o primeiro clube a conquistar a Recopa Sul-Americana 2 vezes de forma consecutiva. O quarto feito histórico, eu tenho certeza que deve estar muito fresco na cabeça da maioria dos são paulinos. Estamos falando de Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Nós, que em 2006 contratamos Muricy Ramalho, aquele que iria se tornar daquele ano para frente como o treinador rei dos pontos corridos, conseguiu marcar a história do São Paulo. Aquele esquadrão marcado por uma raça, por um amor à camisa, conseguiu um feito histórico que até hoje nenhum clube brasileiro conseguiu igualar: o tricampeonato de forma consecutiva do Brasileirão 2006, 2007 e 2008. Até hoje não existe um clube que tenha feito o que o São Paulo fez nesses 3 anos. O São Paulo até hoje é o único clube que nunca precisou de empresa, nunca precisou de apito amigo, nunca precisou de tapetão para fazer essa história. E digo mais, se não fosse a roubalheira do Flamengo, o São Paulo poderia ser até tetra consecutivo em 2009. Pena, né, que a CBF cansou de ver o São Paulo ser campeão. Agora vamos falar sobre o quinto e último feito histórico da nossa pequena lista desse vídeo. Nessa semana, um assunto que todo mundo tá falando é a grande final da Libertadores que vai ocorrer agora, neste sábado, entre Flamengo e River. Quando se trata de final, é impossível a gente também não lembrar da grande máquina mortífera do Mestre Tele de 1993. Por que estou falando isso? Porque em 93, em junho, quando o São Paulo estava disputando a primeira final da Liberta contra a Universidade Católica do Chile, o São Paulo simplesmente meteu uma goleada de 5-1 no Morumbi. Não tô brincando. Foi 5-1 o placar final. Já podia entregar a taça pro São Paulo porque nem precisaria de jogo de volta. Tipo, 5-1. A maior goleada já registradas em partidas finais de Copa Libertadores de América. Até hoje, pelo menos até então, não sabemos o que ocorrerá no sábado, não sabemos o que pode acontecer no futuro, mas até a data deste vídeo, o São Paulo é o time que tem a maior goleada já feita em Copas Libertadores de América. Isso que é tradição, isso que é grandeza de clube. Então, antes de você esnobar o seu time, olhe para essa camisa, estude, veja, leia a história, entenda
o porquê que o seu clube tem uma camisa tão pesada que entorta o varal. Porque muitos clubes do mundo respeitam o São Paulo. Tem orgulho do seu time. Sempre. Então, galera, esse vídeo eu vou encerrar por aqui. Quero agradecer a todo mundo que assistiu. Eu peço, por favor, que você deixe o seu like se você gostou do conteúdo. Deixa um comentário também, que eu adoro ler comentários. Isso deixa ainda o vídeo muito mais interessante. E se você é novo no canal, curtiu essa bagaça toda, inscreva-se e venha fazer parte da família do Acervo Tricolor. Demorou? Tamo junto sempre. Forte abraço, compartilhe o vídeo e até mais. Fui! É nóis, feito histórico. Tricolor, porra!